Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus por mais uma vez nós estarmos aqui na casa do Senhor nosso Deus. Devemos glorificar o nome do Senhor. Sou grato também pelas vidas de cada irmãos que se encontram aqui nessa noite, que vieram para adorar e para glorificar o nome do Senhor, amém? Que os irmãos, que os visitantes possam ficar à vontade, se sintam à vontade, porque estão na casa do Senhor nosso Deus. Vocês vieram aqui porque vocês foram tocados pelo Senhor nosso Deus, amém? Vocês não vieram aqui por acaso ou por vir, é porque Jesus tem palavra para nós, que o Senhor Jesus tem palavra para os nossos corações. E tudo que Ele tem reservado para nós, meus irmãos, é bom. Então nós devemos aproveitar aquilo que o Senhor tem dado para cada um de nós, amém? Nessa noite eu gostaria que meus irmãos compartilhassem junto conosco, abrindo as suas santas sagradas escrituras, onde se encontram no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 22 ao 30. Lucas, capítulo 3, versículo 22 até ao 30, onde nos vai falar a porta estreita. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Gostaria que meus irmãos ficassem tranquilos, ficassem à vontade. Não queremos ultrapassar o tempo. Estou procurando a outra folha aqui, mas ela sumiu, não sei para onde foi. Mas tudo é feito de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que até na hora de eu sair eu tinha outra folha anotada, mas que Deus seja louvado, amém? Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra nos fala assim: a porta estreita. E percorria a cidade e aldeias, ensinando um caminho para Jerusalém. E disse-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhe respondeu: porfias, vos esforçai para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora, a bater a porta e dizendo: Senhor, abre-nos, respondendo ele, vos disse: não seis de onde vós sois. Então começarei a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticam a iniquidade. E ali haverá choro e ranger dos dentes, quando virá Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançardes fora. E virão do Oriente e dos Ocidente, e do Norte e do Sul, eles assentarão à mesa do reino de Deus. E eis que os derradeiros hão de que se serão o primeiro, e os primeiros hão de ser o derradeiro. Amém? Glória a Deus. Posso sentar, meus irmãos? Antes de eu começar a palavra, dizer que nossos pastores não estão aqui, né? Porque o pastor Giliardi, né, estão a trabalho, né? E o nosso irmão pastor Alex hoje ainda não pôde comparecer aqui, mas nós entramos em contato com outro já hoje. Ele mandou uma mensagem, a gente ficou conversando. Ele falou: avisa lá a igreja que eu já cheguei, estou em casa, estou bem, estou tranquilo.
E quarta-feira a gente vai estar junto, unido, para estar glorificando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Aí eu tinha esquecido no começo, mas estava aqui, agora eu lembrei. Amém? Vamos orar por essa mensagem. Soberano Deus, Pai de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nesse momento, meu Pai, nós estamos já na Tua presença, meu Pai. Desde o início, meu Pai, nós estamos aqui glorificando o Teu nome. Desde que começamos, meu Pai, saímos da nossa casa, nós viemos com desejo no coração e disposição para glorificar o Senhor. É por isso que nessa noite, ó Deus, tudo que vamos fazer, como que já está sendo feito desde o início, Senhor, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, que tudo seja para que o Seu nome seja glorificado, seja engrandecido, seja exaltado. Pai, em nome de Jesus, retira de nós aquilo que não empresta, aquilo que atrapalha a nossa convivência, meu Pai, com os irmãos, aquilo que atrapalha o nosso entendimento da Tua palavra. Tira dos nossos ouvidos, meu Pai, a cera espiritual. Tira dos nossos olhos a cegueira espiritual. Tira, Senhor, de nossos corações aquelas pedras, meu Pai, que atrapalham, meu Pai, a Tua palavra permanecer dentro dela. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, seja o nosso professor nessa noite, seja conosco, meu Pai. Fique neste lugar, meu Pai. Abençoa as vidas, meu Pai, daqueles que não puderam comparecer aqui nessa noite, por um motivo talvez até de uma enfermidade, meu Pai, de um resfriado ou outra coisa qualquer, meu Pai. Em nome de Jesus, mas aqueles que vieram aqui, meu Pai, saia daqui abençoado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, meu Pai. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a gente vê que o texto da palavra do Senhor, como fala a porta estreita. Quando nós falamos da porta estreita, se nós formos olhar para a coisa natural, a gente olha ali para uma porta daquela, é muito fácil para entrar. Não tem nenhuma dificuldade para entrar por uma porta larga. Agora, por uma porta estreita, já é bem mais difícil. Se na vida normal é fácil para entrar por uma porta larga, na vida espiritual, ao contrário da porta larga, que é a porta estreita, já é mais difícil. Porque se nós colocarmos aqui uma porta larga e uma porta estreita, vamos supor assim, se tiver um lugar pegando fogo, qual a porta mais fácil vai ser para sair? Pela porta larga. E a porta estreita já é bem difícil. Então a palavra do Senhor nos ensina sobre a porta larga, que é a porta do mundo, que é a porta para o pecado, que é a porta para as coisas erradas. E a porta estreita é a porta espiritual, que é a porta que é Jesus, que nós devemos seguir, que nós devemos caminhar com Ele, que Jesus é a porta, amém, Jesus? E a porta é estreita. Nós sabemos que nós precisamos, dia após dia, entrar por essa porta que é Jesus. Nós sabemos que dia após dia nós precisamos negar a nossa própria vontade, os nossos desejos, nosso querer, por poder estar entrando dia após dia por essa porta, amém? E fala lá no 22, e percorrendo a cidade e a aldeia, ensinando a caminho para Jerusalém. Jesus, ele veio, igual vou voltar aqui no 9, aonde no 3 capítulo, só para dar passada rapidinho, no 3 capítulo 10 em diante fala assim, ó, e ensinava no sábado numa sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, e andava encurvada, e não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-se a si, e disse-lhe, mulher, estás livre das tuas enfermidades. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou-se e glorificou a Deus. E tomando a palavra os príncipes da sinagoga,
indignaram, porque Jesus curava no sábado. Disse-lhe a multidão: 6 dias há em que é mistes trabalhar, esse mais vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse-lhe: hipócrita, no sábado não depende das manjedouras. Cada um vos de vós e seus bois a jumento, e não leva a beber, e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todos os povos se alegraram por todas as coisas, glorificando que era feito por Deus. Mas a mensagem não é essa, meus irmãos, é só para aqui dar um parecer que Jesus passou nessa aldeia, passou nesse lugar, daí ele veio para a aldeia. Então, que vem a pergunta aqui onde fala que disse-lhe um ser. Do 22, nós vemos aqui que depois que Jesus passou nesse lugar, que curou essa mulher que há 18 anos, ela tinha um espírito maligno. Muitas vezes pensa que era enfermidade, mas era um espírito maligno que estava ali. Portanto, quando Jesus operou aquele milagre, aquela mulher se colocou de pés. E aí fala no 22, percorria a cidade e a aldeia, ensinando ao caminho para Jerusalém. O 23 fala assim: e disse-lhe um homem, fez o quê? Uma pergunta. Com certeza, esse homem que fez essa pergunta para Jesus, com certeza esse homem ele estava no meio daquela multidão. Com certeza aquele homem estava ali ouvindo o que Jesus pregava. Com certeza aquele homem estava ali no meio ouvindo o que Jesus falava de cura, falava de libertação, falava de salvação, falava de restauração, falava de vida eterna, falava de perdão, falava sobre o reino do céu. Com certeza aquele homem ficou ali e criou uma dúvida na mente dele. Por isso que esse homem não fala aqui, na minha Bíblia fala assim, disse-lhe pode ter aqui um homem, né? Não fala, desse que fez uma pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus, logo, ele não respondeu diretamente a pergunta dele. Jesus, ele ficou ali sem responder imediato a sua pergunta. Então, o que aconteceu? Com essa pergunta, alguém perguntou a Jesus se poucos os que se salvaram. Direto ou indiretamente, Jesus não respondeu. Mas o que acontece? A resposta foi assim: não respondeu diretamente, mas apontou para a porta estreita. Ele apontou para ele próprio. Ele apontou que para conseguir a salvação é através do Senhor Jesus Cristo. Mas nós falamos, mas a salvação, ela é de graça. A salvação não é por sacrifício. Sim, a salvação é pela graça. Não tem nada que a gente possa fazer para que nós pagamos para que sejamos salvos. A salvação é de graça através do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Amém? A salvação nós não pagamos, nós podemos fazer o que for aqui nessa terra para nós merecer a salvação. A salvação nós temos de graça, recebemos de graça por causa do sangue do Senhor na cruz, que foi derramado por Ele, por causa da misericórdia dEle.
não é que nós somos merecedores de nada. Amém, meus irmãos? Então a salvação é de graça. Mas como que fala assim, irmão? Mas como que fala que precisa se esforçar? Vamos em frente. Fala aqui no 24. Porfias, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O Senhor Jesus está nos falando que nós devemos se esforçar para nós permanecer na presença do Senhor. Nós devemos se esforçar para lutar contra a nossa própria vontade, se esforçar para lutar contra os nossos desejos, contra o nosso querer. Nós devemos todos os dias renunciar à nossa própria vontade. Aí fala assim, a resposta que nós vemos, que fala, se alguém perguntar a Jesus se são poucos os que entram e se salvam, a resposta, direta e indiretamente, é apontada para Cristo. Se nós olharmos o texto, nós vemos que a salvação, nós precisamos estar no Senhor Jesus Cristo. Não é só porque falamos que já aceitamos Cristo em nossos corações, que já está tudo resolvido, que já está tudo certo. A gente precisa permanecer na presença do Senhor. Nós precisamos permanecer no caminho do Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Porque a salvação é de graça, mas nós precisamos se esforçar dia após dia. Amém, Senhor? A porta estreita. Esforçam. Quando nós sabemos que a porta é estreita, o que precisa fazer? Nós precisamos se esforçar. Como assim? O esforço. Jesus enfatiza, é necessário, a necessidade de se esforçar para entrar pela porta estreita. É necessário nós se esforçarmos. É necessário nós lutarmos contra a nossa própria vontade. É necessário nós lutar contra o nosso desejo carnal. Porque o que nos impede de nós, às vezes, termos a comunhão com Deus é os nossos desejos carnais. É o pecado que bate em nosso coração todos os dias. Igual nós, quarta-feira, nós estamos conversando aqui, né, Alain? Que nós dormimos e acordamos, mas o pecado está ali, ó. Está perto de nós. Está perto, todos os dias o pecado está perto de nós. Nós pecamos, às vezes, no pensar. Nós pecamos, às vezes, no agir. Nós pecamos, às vezes, no falar. Nós pecamos por pensamento. Às vezes, nós pecamos, estamos desagradando um ao outro. Sem perceber, às vezes, nós estamos pecando. Então o pecado, ele vive com nós pertinho todos os dias. É só dar um passozinho falso que o pecado está nos atingindo. O pecado entra pelos nossos olhos, às vezes sem a gente perceber. Do nada a pessoa peca sem perceber, por causa da malícia dos nossos olhos. E quando o pecado entra pelos olhos, às vezes ele joga para o coração. E indo no coração, tem que dar graça a Deus e pedir ao Pai que não enraiza, que aquele pecado não permaneça no coração. Por exemplo, a pessoa que vai fazer um ato de adultério, o que acontece? Ele olha, cobiça, almeja, deseja e guarda no coração, até a hora que ele bota aquilo em prática. Não é de uma hora para outra. Assim, qualquer outro tipo de pecado. Não precisa a pessoa só falar no pecado do adultério. Qualquer outra coisa que a gente faça que não está agradando a Deus é um pecado. Não importa
o tamanho do pecado. O nome é pecado. E perante a Deus não existe pecado, pecadinho ou pecadão, que é pecado. Então o que nós precisamos é se vigiar. O que nós precisamos é se policiar. O que nós precisamos é estar atento à palavra de Deus, para que não caia na armadilha de Satanás. Amém? E continua falando a porta estreita. Continuamos falando sobre a porta estreita. Nós sabemos que a salvação não é fácil. Eis que requer esforço, luta e perseverança. Precisamos se esforçar para nós permanecer nos caminhos do Senhor. Nós precisamos se esforçar. Nós precisamos dessa perseverança. Não possamos desistir pelo meio do caminho. Não podemos retroceder, porque a palavra do Senhor fala: aqueles que voltam atrás, o Senhor não tem prazer na vida dele. Então nós vemos que nós precisamos sempre estar olhando para a porta. De maneira alguma nós podemos jamais pensar em desistir do Senhor Jesus. Jamais nós podemos pensarmos em cruzar os nossos braços perante ao Senhor nosso Deus. Passamos por problema que passar, passamos por dificuldade que passar, passamos pelos obstáculos que passamos, mas nós nunca devemos abandonar a fé, nunca devemos abandonar o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Rejeição. Muitos tentaram entrar, mas não conseguiram, pois a porta fechou. Então nós vimos que o texto aqui nos fala, meus irmãos, no 25, quando o pai de família, quando o pai que é Deus, se levantar, encerrar a porta, fechar a porta, e começardes a entrar, aqueles que estão de fora, a bater na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, abre. E respondendo-lhe vós, disse: não sei de onde sois. Aí, meus irmãos, que vai vir o desespero naquele dia. Aí que nós vamos ver, está repreendido em nome de Jesus. Nós não, não. Aí que a gente está vendo aqui, aquele desespero como que vai ser naquele dia. Aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que rejeitaram Cristo, aqueles que rejeitaram a porta aberta, aqueles que rejeitam ainda e não aceitam a palavra de Deus, que é a palavra da salvação. Aquele que não dá ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Aqueles dias, para eles vão ser tristes, vão terrível. Aqueles que não se arrependeram dos seus maus caminhos, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, enquanto há tempo, reconhecer que só através do Senhor Jesus Cristo que nós temos salvação, só através de Jesus Cristo que nós temos acesso ao Pai, aquele dia vai ser triste. Vão bater na porta desesperadamente e a porta não vai se abrir. Eu lembro que na época de Noé, quando Deus falou para Noé construir uma arca para salvar ele e a família dele. Noé começou a construir a arca e o povo ali ficava zombando de Noé. Ficava achando que Noé era doido, Noé era maluco. Construir uma arca daquele tamanho, que aquilo não iria acontecer. Mas Noé não parou pelo meio da estrada, Noé não parou de fazer a arca, Noé não parou de trabalhar, Noé não parou de dar ouvido
a voz de Deus. Noé continuou construindo a arca. Noé continuou trabalhando. Noé, a palavra de Deus fala que levou 120 anos. Então nós vemos que ele não desistiu. Assim o ser humano, o que acontece? Ele não está dando ouvido agora à palavra de Deus. Não está pouco se importando com a verdade. E Noé fez a arca, quando chegou na época certinha, no tempo certo, o que Deus fez? Deus lacrou aquela porta, fechou aquela porta, aí veio o dilúvio. Só aí que eles, os que estavam para o lado de fora, começaram a bater na porta desesperadamente querendo entrar. Mas quem fechou a porta não foi Noé. Quem fechou a porta foi Deus. Amém? Foi Deus que fechou a porta. Então, quando Deus, o dono da casa, fechar a porta, ninguém mais vai poder entrar. A oportunidade é hoje. A oportunidade é agora que nós temos. O tempo é hoje, o tempo é agora, enquanto a porta está aberta. Enquanto a porta está aberta para que o ser humano possa entender que só através de Jesus Cristo é que nós temos a salvação. Amém, meus irmãos? E quando Deus fecha a porta, meu irmão, ninguém abre. Ninguém abre. E quando Ele abre também, ninguém fecha. Glórias a Deus por isso. E continuamos. E nós vemos que o Senhor abre-nos e responde: não sei de onde vós sois. Isso é triste, meu irmão. A pessoa fala assim: mas eu vivia na casa de Deus todos os dias. Eu fazia a obra do Senhor. Eu adorava o Senhor. Eu cantava para o Senhor, eu pregava do Senhor. Eu era ofertante fiel, era dizimista fiel na casa do Senhor. Sim. Mas, como que está a vida dele com o Senhor Jesus? Como que está o coração dele com Jesus? Será que realmente o coração dele está entregue ao Senhor Jesus? Ou só está entregue apenas às obras terrenas? Será que realmente ele quer andar com Jesus? Ele quer caminhar com Jesus? Será que já renunciou de fato e verdade os seus desejos mudando? Ou ainda continua nos seus próprios corações os seus desejos mudando ainda? Porque nada disso vai fazer com que nós possamos entrar no reino do céu. Se nós realmente não tiver ali com o coração entregue por Senhor Deus. Se o nosso coração estiver dividido ainda entre os céus e a terra, vamos dizer assim, entre as coisas de Deus e as coisas mundanas, não tem avalia alguma. Porque a palavra do Senhor fala: servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus de fato e verdade, meu irmão, ou eu sirvo logo o mundo de uma vez. Porque senão eu vou estar perdendo meu tempo. Eu não vou estar enganando a Deus, eu vou estar enganando a mim mesmo. Porque naquele dia, meus irmãos, vai estar ali, vai estar ali tudo que eu fiz, que você fez, qualquer outra pessoa estão fazendo. Não tem como nós esconder nada dos olhos de Deus. Ele é onisciente, onipresente, potente. Os olhos dele vê todas as coisas. Foi ele que falou que desde o ventre da nossa mãe ele nos conhecia. Então ele já sabia de nós o que iria acontecer. Ele já sabia de nós os que nós iríamos praticarmos. Ele já sabe, meu Pai, em nossos corações aquilo que ainda está lá escondido. Se existe alguma mágoa, se existe algum rancor,
alguma inveja, alguma malícia, alguma maldade, alguma ganância, alguma soberba, alguma vaidade. Tudo isso Ele conhece o que está em nossos corações. Nós podemos enganar o homem, mas não conseguimos enganar a Deus. Nós podemos enganar talvez os nossos pastores aqui na terra, mas não conseguimos enganar o nosso pastor que é Deus, o nosso pastor que é Jesus Cristo. Nós não conseguimos, por mais que nós queremos andar tipo santinho aqui na terra, com aparência mascarada, pintada, vamos dizer assim, para Deus isso não tem valia nenhuma. O que Ele quer ver em nós é sinceridade, é verdade em nosso coração. Às vezes, é melhor nós chegar para uma pessoa e falar uma verdade, do que ficar inventando história para agradar a pessoa. É melhor ser sincero com a pessoa. Eu não estou gostando disso, eu não estou me agradando disso. É melhor ser sincero, porque senão eu estou mascarando a verdade. E perante a Deus ninguém consegue esconder nada. Não conseguimos tapear nada. Amém, meus irmãos? Nós não conseguimos esconder nada. A palavra do Senhor nos fala no 28, no 27. Ele vos respondeu: digo vós que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, maldito, vós e todos os que praticai a iniquidade. A palavra do Senhor fala aqueles que estão praticando a iniquidade. Nesse dia não entrarão. Devemos se arrepender dos nossos pecados. Não devemos permanecer com esse orgulho dentro do nosso coração. Aqueles que praticam a iniquidade, o Senhor fala que esse não entrará no reino dos céus. É a palavra do Senhor que fala para aqueles que praticam as iniquidades. Aqui nós vemos, aqui que fala a consequência da porta fechada. O dono da casa se levantará e fechará a porta, impossibilitando de ter acesso. Quando o Senhor levantar, o Senhor Deus, Rei do seu trono, se levantar e der ordem ao Filho para que venha à terra, fazer o seu juízo, aí acabou o tempo. Não vai dar tempo mais para se arrepender. Aquele que se arrependeu, glória a Deus. Mas aquele que deixou para a última hora, foi tarde demais. Não vai ter mais tempo de haver o arrependimento. Mesmo que eles tentaram se arrepender, não deram ouvido antes, depois que a porta fechou, não tem mais jeito. Depois que o Senhor Jesus vier nas nuvens, não vai ter mais jeito. Acabou o tempo, fechou a porta, o dono da porta fechou. Não é por causa de um, de dois que vai abrir a porta, não. Todos estão tendo tempo. O mundo todo está tendo tempo. O mundo, o país todo, está tendo a oportunidade de aceitar Cristo e viver com Ele. Não é se hoje em dia a pessoa abrir a sua internet, uma televisão, celular, notebook, seja lá qual for o meio de rede social, ali em todo lugar ele vai ver pregação da palavra de Deus. Aonde ele abrir ali tem mensagem do Senhor Deus. Aonde ele abrir tem pregação, tem uns homens de Deus pregando ali. Por que a pessoa não quer isso? É por causa de dureza de coração. É porque ainda o desejo deles é pecaminoso. O desejo deles é carnal. O desejo deles ainda é mundano. É por isso que ainda o coração deles está duro. Eles ainda não tiveram um encontro com Deus.
E até mesmo muitos que de repente já tiveram encontro com Deus, abandonaram a fé, abandonaram a caminhada, abandonaram a presença de Cristo, abandonaram os caminhos do Senhor, abandonaram os desejos do Senhor, abandonaram a vontade do Senhor para viver a sua própria vontade. Isso que é mais triste. Muitos que conviveram dentro da igreja, saíram e foram para o mundo. E hoje você vai falar de Cristo, qual é a resposta? Eu já sei. Não sabe nada. Não sabe. A verdade é que não sei. E foram enganados pelos seus desejos carnais. Quando a porta fecha, o que acontece? Quando chega o desespero. Aqueles que ficaram de fora lamentaram rangendo os dentes. Vão ficar ali rangindo os dentes desesperadamente, porque já sabe o sofrimento que vai ser, que já sabe que eles perderam uma oportunidade riquíssima, que eles perderam a oportunidade de estar com Deus, perderam a oportunidade de estar com Jesus, perderam a oportunidade de estar no céu, perderam a oportunidade de viver uma vida eterna para todos os séculos dos séculos. É tristeza o ser humano viver aqui na terra 10, 20, 30, 40, 100, 120 anos e quando morre viver a eternidade no inferno, que não sabe ali que nunca mais vai ter vida. Ali é sofrimento eterno para o resto dos séculos, dos séculos, dos séculos. Então a pessoa que perde a salvação, ela perdeu a maior riqueza deste mundo. E quando estávamos aqui, nós devemos aproveitar. A riqueza não é ter uma boa casa, um bom carro, uma boa conta bancária, ter joias, ter muitos dinheiro. Isso não é riqueza. A riqueza é a salvação. Isso daí que o ser humano constrói é com suor, com trabalho, com luta, com sofrimento. Mas só que o coração dele não pode estar aplicado nisso daí. Não pode estar em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus fala, em primeiro lugar nós devemos fazer o quê? Buscar o reino de Deus. É de mais outras coisas, vos não serão acrescentados. De acordo com que nós lutamos, de acordo com que nós buscamos, nós vamos conquistar. Mas se nós buscamos o reino do céu em primeiro lugar, Deus depois vai resolvendo a situação da gente. E que quando nós morrermos também, nós não vamos levar nada daqui. Tem uma mensagem, uma palavra, eu esqueci onde que está escrito, que lá fala assim, nada vocês trouxeram deste mundo, e nada deste mundo vocês vão levar. Para que se apegar, se agarrar nas coisas aqui deste mundo? Mas é claro que também, aquilo que nós conquistamos, nós não podemos jogar tudo fora. Porque Deus o livre, a gente precisa de uma emergência, de uma hora para outra, como que vai ser feito? Vai ser batendo na porta do Zezinho, do Joãozinho, da Mariazinha, pedindo socorro, sendo que quando nós temos em nossa mão o poder de poder saber administrar, então nós sabemos que o nosso coração não pode estar aplicado naquilo ali, mas nós devemos saber também ser um bom administrador, amém? Aí fala assim, a prioridade da salvação deve ser prioridade, deve ser a vida superada, conforto e facilidade. Nós devemos sempre estar buscando a salvação através da renúncia. Nós devemos sempre estar buscando a salvação através de perdoar os nossos irmãos, perdoar uns aos outros, renunciando à nossa vontade. Nós devemos buscar em Cristo todos os dias o perdão. Todos os dias nós devemos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Quando nós deitamos, quando nós se levantamos, nós devemos pedir perdão ao Senhor. Não porque às vezes nós não matamos. Ah, mas eu não matei ninguém. Mas às vezes você está assistindo um jornal, meus irmãos. Eu vi um comentário hoje até falando. Às vezes falando assim, mas eu não matei a pessoa.
Mas não precisa matar, dar um tiro na pessoa. Às vezes a pessoa vê o camarada fazendo a coisa errada, o que a pessoa fala? Se eu pegar aqui, camarada, dá vontade de eu quebrar o pescoço dele. Já matou, já pecou. E a gente vê ali no jornal, todo dia a gente vê, a gente se enfurecia, eu fico furioso. Eu ouvi falando no lugar aí, que eu nem sei o lugar, não lembro, fala que tem um país aí que estrupa a criança à torto e à direito. A gente fala, rapaz, pegar um camarada desse, eu acho que, quer dizer, a gente não chegou a matar, não chegou a quebrar o pescoço dele, não chegou a degolar, mas tinha vontade, se pegar um camarada daquele, ia fazer isso. Imagina um camarada pega um filho da gente, na beira da gente, e começa a fazer maldade. A gente pensa 1001 coisas, meus irmãos. Então a gente peca, a gente pede perdão a Deus, que Deus nos guarde, nos proteja e nos livre deste mal. Porque o mundo é traiçoeiro, o mundo é sujo, o mundo já é do maligno, igual a palavra do Senhor fala. Então nós precisamos estar com o nosso coração ligado ao Senhor Deus, para todos os dias lhe perdoar nossos pecados, perdoar nossas falhas. E nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos reconhecer que somos cheios de falhas, que somos cheios de erros. Amém, meus irmãos? Aí que fala, a mesa no reino. Os convidados na mesa do reino. Quer ver a mesa? É convidado. Convidaram muitos, muitos virão de todas as nações à mesa do reino de Deus. Muitos vão ser convidados para participar ali, igual na época que foi feito, como que fala? Foram convidados a um banquete. Eu estou tentando lembrar aqui, daquele que foi convidado para participar de um banquete, o rei convidou e o pessoal não foram para participar do banquete. E aquele rei ficou então injuriado, porque todos que estavam ali davam desculpa. Eu não posso ir porque eu comprei uma fazenda, eu tenho que inaugurar ela. Eu não posso ir porque eu me casei, estou em lua de mel, eu não posso ir. E daí foram dando várias desculpas. E hoje em dia também não está diferente as coisas. Às vezes o ser humano, ele fica botando um bocado de obstáculos, botando um monte de desculpa para poder não estar na presença de Deus, não vir para cá do Senhor nosso Deus. Então o que acontece que o rei fez? Vai pela rua, pelas vielas, pelos becos, chama aqueles pobres, aqueles mendigos, aqueles que estão sofrendo, vem, traga para participar. Então nós vemos, irmão, que as coisas que a gente vê hoje em dia não é tão fácil, igual a gente pensa. A gente às vezes pensa que só vinha para a igreja e resolveu tudo. A gente pensa que está aqui na casa do Senhor, eu estou lá toda quarta, eu estou lá toda sexta, eu estou todo domingo, está bem, já está tudo resolvido. Não é desse jeito. A gente precisa renunciar os nossos desejos, as nossas vontades, para que naquele dia nós estejamos também na mesa do Senhor, que nós estejamos lá participando, lá na mesa do Senhor, porque aquele último dia vai ter aquela mesa farta, vai ter aquela ceia, vai ter o dia que nós podemos estar junto ali, com Abraão, com Isaac, com Jacó, está junto com aqueles que um dia aceitaram Cristo e morreram em Cristo, vai estar junto com aquele pregador que um dia ele morreu por ter entregado a vida dele por amor às almas, e muitos não reconheceram, mas aquele dia, aqueles que fizeram a maldade não vão poder estar nesse lugar. Muitos não vão poder participar dessa mesa nesse dia. Nesse dia, aqueles que praticaram iniquidade, que praticaram a maldade, vão ficar de fora, não poderão entrar.
aqueles que fizeram tudo que é de ruim e não se arrependeram, não vão poder estar sentados ali do lado do Senhor Jesus. Não vão poder estar sentados do lado do Senhor nosso Deus. Aqueles que não querem se arrepender dos seus maus caminhos, aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados, aqueles que não querem nada com Jesus, aqueles dias não poderão sentar ali. E aqueles que um dia, fizeram a obra, mas abandonaram pelo meio do caminho, desistiram da obra do Senhor e voltaram a praticar tudo que é errado, abandonaram a fé, abandonaram a Cristo. Estes também estão de fora porque rejeitaram a Cristo, rejeitaram a salvação por causa da porta larga. Não aguentaram permanecer na porta estreita que é Cristo. Os olhos deles ouviram que o mundo tem oferecido muitas coisas boas, em aspas, porque o pecado, meu irmão, do mundo, o pecado não dói. Se a gente estava falando aqui na quarta-feira, foi quarta ou foi sexta? Acho que foi quarta, né? Se o pecado doesse, na hora que a gente estivesse cometendo o pecado, fosse que nem a pessoa que está andando descalço, desse um tropicão na pedra ali, quando sai a unha que dóia, a pessoa não cometeu o pecado. Porque quando a pessoa está andando descalço, que ele dá um tropeção na pedra, que a unha sai, aquilo ali dóia. Qualquer pecado se nós fosse cometer, se nós sentíssemos uma dor igual essa daí, pelo menos igual essa daí, o que seria? Será que nós ia pecar? Antes de nós pecarmos, com certeza, algum sinal ia acontecer com a gente. Mas às vezes nós pecamos, nem percebemos que nós pecamos. O problema todo é esse. Às vezes a gente não sente que está pecando. Quando vai ver, já pecou. Então nós falamos agora que fala assim, que os últimos serão os primeiros. Versão inversa. Muitos que pensam que por causa de estar na casa do Senhor, igual eu falei, estar fazendo algo na casa do Senhor, se acha que está salvo. Muito por estar aqui, fazendo alguma coisinha ou outra, falar assim, já estou salvo, porque eu faço tal coisa na casa do Senhor. Isso não dá a salvação para nós. Não dá salvação para nós. Nós não podemos conformar e concordar com isso, que isso está bom, que isso está certo, que isso é mérito. Não, de jeito nenhum. O que vai nos levar a nós estarmos junto com o Pai, eu sempre vou continuar falando, é o nosso arrependimento, a nossa confissão de pecado e a sinceridade com Deus. É o que vai levar a nós à salvação. É nós confessarmos Jesus e assumir Jesus. É nós todo dia entrarmos pela porta estreita. Todos os dias nós precisamos estar ali, negando a nós mesmos, negando a nossa vontade. Jesus falou, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o que Jesus tem falado, que nós devemos negar os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas vontades e seguir a Cristo. Amém, meus irmãos? A importância da perseverança. É preciso esforçar-se para entrar e permanecer no reino de Deus. Aonde fala aqui no 28, e ali haverá choro e ranger de dentes, quando virde Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, no reino de Deus, e vos lançardes fora. E aí, meus irmãos, que vai ser triste. Vai ser muito triste se a pessoa não se arrepender. É preciso se arrepender diariamente, pedir perdão,
para que possamos estar firme na presença de Cristo, para que a hora que Ele voltar, para a hora que o noivo venha buscar a sua noiva, nós estejamos preparados para subir com Ele. Amém, meus irmãos? Nós precisamos estar preparados. Nós devemos preparar como? Todos os dias ou todas as horas. Por onde nós estivermos passando, aonde nós estivermos caminhando, nunca devemos tirar Jesus da nossa mente. Nunca devemos tirar Jesus do nosso coração. Seja no trabalho, que seja em casa, seja no supermercado, seja onde for que nós estivermos. Nós devemos estar com Jesus em nosso coração. Temos que estar com Jesus em nossa mente. Se nós estivermos com Ele em primeiro lugar em nossa mente, em nosso coração, nós podemos ter certeza que nós não vamos fazer delito, nós não vamos fazer coisa errada, que nós vamos permanecer no caminho do Senhor, nós vamos saber desviar do mal, nós vamos saber o que é certo, o que é errado, porque a porta larga é fácil, meu irmão, a porta larga é fácil para as pessoas cada vez mais entrarem nela. A porta do mundo é espaçosa, a porta do mundo não tem dificuldade, a porta do mundo é ampla, entra com força mesmo. Hoje em dia a gente vê que as coisas que estão acontecendo aí, o mundo está aí abraçando tudo e todos, com força, não está fazendo acepção de pessoa, seja quem for, o mundo está de braços abertos, e o mundo está aí, copiando as coisas dia após dia, cada uma coisa nova que saia, o ser humano está querendo copiar, o ser humano está querendo copiar o mundo, mas Jesus não falou que não devemos fazer isso. O que Jesus falou? Jesus falou que deveis ser os meus imitadores, mas o ser humano não quer imitar Cristo, não quer, então precisamos entender essas coisas, precisamos levar a mensagem do Evangelho a este pessoal que está no mundo, precisamos levar a mensagem de vida eterna para eles, devemos levar a mensagem da salvação para eles, para que eles venham entender que a porta estreita é que leva à salvação, e a porta larga é a porta da perdição, que leva ao inferno. A verdade é essa, que a porta estreita leva aos céus, que nos leva a Deus, que nos leva a Cristo, e a porta larga é que leva ao inferno, para a perdição. Então nós vemos aqui que também nos fala aqui a aplicação do tempo de buscar a vida presente, o tempo de buscar a salvação enquanto a porta está aberta. Nós temos tempo, Senhor, nós temos tempo de estar buscando a Deus, porque a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta, mas vai chegar a hora que essa porta vai fechar. E aí não vai ter mais tempo. Igual eu falei, aí quando bater na porta, vai ser tarde demais. Quando bater na porta, a porta não vai se abrir, porque o dono da vinha fechou a porta. Porque o dono já fechou. O dono, que é Deus, que criou os céus e a terra, ele fechou a porta, acabou. E a portas abertas é o Senhor Jesus Cristo. Por ela nós entramos e acharemos passagem. Então é por Ele e através dEle que nós entramos e conseguimos a salvação. Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Nós podemos percorrer por onde for, mas o caminho é Jesus Cristo. Se nós queremos a salvação, é em Jesus Cristo. Se nós queremos ter uma vida plena, é em Jesus Cristo. Se nós queremos andar em verdade, é em Jesus Cristo. Se nós queremos ter uma vida abençoada, é em Jesus Cristo. Tudo que nós queremos é através de Jesus Cristo. Entendeu, meus irmãos? É através de Jesus Cristo. Não é através de uma religião, que religiosidade não leva a salvação a ninguém. Não é religião, entendeu? É Jesus Cristo, o assunto é Jesus. As portas é Jesus. As portas não, a porta. Entendeu? É a porta, não é as portas. Eu que falei errado, tá, irmão? Perdoa. A porta é Jesus.
Entendeu, meus irmãos? Que a porta do mundo é larga e espaçosa. Todo mundo, eu acredito aqui que todos que estão aqui, eu acredito que, vou dizer para mim, eu não vim do berço evangélico. Quem veio do berço evangélico aí? Ninguém veio do berço evangélico? Só você? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pois é, eu não vim do berço evangélico. Eu não conhecia nada, não sabia nada e até hoje não sei de nada. Então, o que acontece? Eu estou aprendendo o que é servir a Jesus Cristo. Não é só falar, conhecer Jesus por palavra. Porque falar, eu conheço Jesus, como assim? Só para ouvir falar. Isso não resolve também nada. Não adianta falar, eu creio, mas aí você se entregou? Não, então você não acredita, me perdoa. Você não acredita em Jesus. Você só tem uma informaçãozinha, você ouviu falar, mas portanto você não se entregou. Mas todos são filhos de Deus? Não, de jeito nenhum. São criatura. Depois que aceita o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que se passa a andar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e assume Ele como o único e suficiente Salvador da nossa alma, da nossa vida, quando nós entregamos nossos caminhos na mão dEle, o nosso controle na mão dEle, e deixar Ele fazer a vontade dEle em nossas vidas, aí sim nós podemos dizer, nós somos filhos do Senhor Deus. Mas enquanto nós, o ser humano, não tem aceitado Cristo, não tem morrido para este mundo, ele está caminhando pelas portas abertas, que é o mundo, a porta larga, ele é um escravo do mundo. Ele não é filho de Deus. Ele é apenas uma criatura. E quando o ser humano fala isso, que vai evangelizar, e a pessoa fala, eu também sou filho de Deus. Eu falo, a hora que você se converter a Cristo, entregar suas vidas no caminho, na mão do Senhor Jesus Cristo, deixar Ele tomar conta da sua vida, você se entregar para Ele, esquecer das coisas mundanas, você assumir Ele na sua vida, se batizar, se entregar, você é filho de Deus. Porque até enquanto você é uma criatura como outro qualquer. Porque quando nós estávamos lá no mundo, fazendo a vontade do mundo, nós éramos criatura de Deus. Nós éramos uma criatura. Depois que nós assumimos o Senhor Jesus como Pai, como Salvador, como Autor da nossa vida, nós passamos a ser reconhecidos no reino do céu como filho de Deus. Amém? Passamos a ser conhecidos como filho de Deus. Eu estava lá em casa analisando uma coisa. Imagina, meu irmão, eu tenho filhos. Imagina se a pessoa chega para mim e fala assim, eu rejeito o seu filho. Falei, bom, tudo bem, você pode rejeitar meu filho, mas também você está me rejeitando. Porque se você rejeita ele, você também está me rejeitando, por isso que eu sou o pai dele. Imagina a pessoa que rejeita Jesus. Eu amo a Deus, mas não amo Jesus. Isso é mentiroso. Na sua boca não há verdade, é mentira. Se a pessoa rejeita Jesus, está rejeitando Deus. Se a pessoa está rejeitando Deus, está rejeitando Jesus, está rejeitando o Evangelho, está rejeitando a salvação. Ele está rejeitando a porta estreita. Ele está rejeitando o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Ele está rejeitando, falando que aquilo foi uma mentira, que Jesus não morreu. Então nós precisamos entender uma coisa, que quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós rejeitamos Jesus Cristo, quando nós rejeitamos o Pai, nós estamos rejeitando a salvação. Precisa que eles se arrependam imediatamente de tudo e de todas essas coisas que há no coração deles e jogue por terra, para que eles possam reconhecer que para ter a salvação é preciso
morrer para esse mundo para viver para Cristo. Amém? É preciso morrer para este mundo. Morrer, deixar os desejos pecaminosos de lado, matar sua carne dia após dia, renunciando às coisas mudando dia após dia. Louvado seja Deus. Amém? A porta estreita. É preciso discernir entre o caminho que leva à salvação e o caminho que leva ao engano, à perdição. Nós precisamos entender que a porta estreita é preciso se esforçar. A porta estreita não é fácil. Viver no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, sendo sufocado, sendo apertado pelas coisas que estão acontecendo, a gente sabe que não é fácil. Mas a gente precisa discernir se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Mas nós, como cristãos, nós sabemos bem entender o que é de Deus, o que não é de Deus. A gente vê aí as coisas que estão acontecendo. Por que essas pessoas fazem tanta malícia, tanta maldade? Por que tanta coisa corrupta está no coração desse povo? Por que a corrupção aumenta dia após dia? O pecado aumenta dia após dia? O assassinato aumenta dia após dia? Por causa de quê? As infidelidades aumentam dia após dia. De primeira a gente via que a pessoa se casava, vivia aí 70, 80, 90 anos, aí concretizava falando assim, até que a morte o separe. Realmente era quando uma pessoa morria que se separava, que um ia embora e o outro ficava. Mas hoje em dia o que acontece? A pessoa já quer casar, já pensando, se não der certo, a gente se separa, a gente já casa aí, tem um nome que eles dão, que nem eu sei, já esqueci, que já assina ali na hora que estão casando. Mas para que então que se case? Entendeu? Para que se case? Se é para se casar, meu filho, é para assumir até o fim, até que a morte realmente separe. Mas hoje em dia a gente está vendo é o contrário. É as pessoas levando as coisas ao contrário da palavra de Deus, levando tudo a mais da brincadeira. E não é isso que o Evangelho ensina. Não é desse jeito. Então nós precisamos ver que as coisas do mundo estão assim. Aí um casa desse jeito, vai lá, assina o termo, não deu certo, vai embora, arruma o outro, daqui a pouco casa de novo, se separa, arruma outro, daqui a pouco casa, separa, arruma outro, fica assim, até chegar o último dia da vida dele. E aí morre sem Cristo, e aí? Camarada entrou o tempo todo pela porta larga. E a porta estreita, que é renúncia, que é permanecer na presença de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor, às vezes as pessoas não querem. Por isso que eu falo, a porta estreita é difícil, mas precisamos estar ali, vigilante, 24 horas, dias e noite. Amém? Louvado seja Deus. Ô Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A porta estreita, meus irmãos. Nós sabemos que Jesus, Ele está de braços abertos todos os dias. O Senhor está de braços abertos para nos abraçar todos os dias. O Senhor tem nos olhado com os olhos de misericórdia todos os dias. O Senhor não quer nos julgar, o Senhor quer perdoar os nossos pecados. O Senhor quer perdoar nossas falhas, o Senhor quer perdoar os nossos erros. Jesus é o caminho, Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus é aquele que é a porta estreita que leva ao Pai. Jesus é esse que quer o bem para com todos nós. Jesus não está aqui para não estar nos acusando. Jesus está aqui para que nós podemos olhar para Ele e realmente reconhecer que nós não somos nada sem Ele, que nós não podemos
fazer nada sem Ele, que Jesus é a porta. Eu tinha uns capítulos e versículos anotados, tudo que é porta. Sumiu essa folha. Sumiu, eu não sei para onde foi. Eu estava com ela até na hora de ouvir, não sei, perdeu, mas Deus sabe todas as coisas. Mas uma coisa eu quero falar, meu irmão. Esse é muito conhecido. Já estou terminando, meu irmão. Eu gostaria que meus irmãos abrissem rapidinho, lá em João, capítulo 14, versículo 6, para nós fecharmos. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Eu sei que os irmãos já conhecem qual é a palavra, qual é a mensagem, mas glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Que o Senhor é a porta, não existe outro caminho não, meus irmãos. O caminho que leva à salvação é estreito. O caminho que nos leva a Cristo é estreito. Então nós precisamos andar por ela. Nós precisamos viver por ela. Por essa porta estreita. Toda achar, meu irmão? Aqui no João 14, fala assim, ó. 14, versículo 6. Só apenas o 6. Ó, o recado de Jesus para nós. Ele fala assim, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, Jesus já deu o recado. O recado de Jesus já tem enviado para nós tem mais de 2000 anos atrás. Não tem como eu querer me esforçar se não for através de Jesus Cristo. Eu não consigo chegar ao céu sozinho. Eu preciso do Senhor Jesus. Eu preciso do Espírito Santo para me fortalecer. Eu preciso do Espírito Santo para ajudar eu a caminhar. Eu preciso do Espírito Santo para abrir a minha mente. Eu preciso que o Espírito de Deus me capacite, me ensine, me doutrine na palavra dele. O Senhor Jesus tem falado que Ele é o caminho, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele está ensinando, eu sou o caminho. Se alguém quiser ter salvação, precisa vir através de mim, porque eu sou o caminho, não tem outro caminho se não for Jesus. É através de mim que vocês vão ter a salvação. Ele fala, eu sou a verdade, porque a porta larga é mentira do inimigo, é mentira do diabo. A porta larga só quer levar a pessoa à destruição, ao mundo da perdição. É a porta larga. Mas Jesus fala, eu sou a verdade, eu sou a porta da verdade. Ele falou, eu sou a vida. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós temos a salvação. Em Cristo nós temos a vida eterna, que é a nossa riqueza. A nossa riqueza é a vida eterna. Então em Cristo nós temos vida e vida eterna. Em Cristo nós temos vida e vida em abundância. Essa é a vida que nós temos, em nome de Jesus Cristo. Ele dá uma mensagem, o último recado. Ninguém vem ao Pai, se não for através de mim. Jesus fala, ninguém vai ao Pai. Vocês só conseguem ir até o Pai através de mim. Através da porta que sou eu, Jesus fala. Eu sou a porta. Então vocês só conseguem através de mim. Fora de mim, nada sois. Fora de mim, nada podeis fazer. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Conclusão final, meu irmão. Fala assim, busca com toda a sua confiança, pois a porta se fechará. Compromisso com a palavra, viver a palavra de Deus, e buscando e vivendo em santidade e em justiça. Encontrar com Deus, estar preparado para quando
a porta abrir e Jesus voltar, nós precisamos estar preparados para esse dia. Eu agradeço, meus irmãos, a oportunidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor me conduziu a eu trazer essa palavra. Eu sei que tem mais coisas, meus irmãos, mas a palavra do Senhor nós precisamos aprender dia após dia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia.